Julho de 1924. Estoura o maior conflito armado da história da cidade de São Paulo. Foram 23 dias de ataques, que deixaram a cidade destruída, mais de 500 mortos e milhares de feridos. 2/3 da população foge em direção ao interior, enquanto as tropas federais se articulavam para retomar a cidade. Ainda hoje, passados quase 90 anos do Levante, a cidade de São Paulo ainda apresenta as marcas da batalha. Em 1924, os tenentes do exército pegam em armas contra a República Oligárquica. A principal queixa era o poder centrado nas mãos de uma minoria rica. Os eleitores eram somente homens e alfabetizados. Além disso, o sistema político da época era extremamente frágil e corrupto. Forçados a uma retirada, os militares de São Paulo encontram-se no Paraná com os rebeldes liderados por Luiz Carlos Prestes, que vinham do Rio Grande do Sul. Nasce a coluna Miguel Costa Prestes. A coluna, que nunca se rendeu, percorreu grande parte do interior do país, deparando-se com a triste realidade social da época. Em 1927, a coluna se exila na Bolívia. Os anos 20, que antecederam a Revolução, foram os anos do pós-Primeira Guerra. E foram anos de grande agitação no mundo inteiro. Uma série de conceitos foram revistos, conceitos sobre moradia, por exemplo, que as pessoas, particularmente na Europa, achavam que era um investimento estúpido, você investir numa casa e depois a guerra arrasar com ela. O turismo se expande muito, as pessoas resolvem viver com mais intensidade. Era um momento em que as questões políticas giravam em torno dos interesses dos estados da federação, mas um núcleo central era a questão social. Como resolver as mudanças numa sociedade que estava se transformando de fundamentalmente agrária em industrial. O desenvolvimento nesta época foi muito grande. As questões sociais surgiram, porque vieram os imigrantes trazendo ideias novas, né? O sindicalismo e uma cultura popular. E o índice de analfabetismo entre 1928 e 29 era alarmante. O normal era ser analfabeto, não é? Só as classes mais privilegiadas é que eram alfabetizadas. Nós podemos estimar em mais de 80% de analfabetos na época. E é uma época de grandes revoluções. Em 22 nós temos 18 no Forte, fundação do Partido Comunista, nós temos uma forte atuação anarquista no Brasil. 24, a Revolução de São Paulo. E o modelo político do café com leite, que vinha do início da República, aparentava a exaustão. É importante pensar como que funcionava a Primeira República, uma república que deixava uma grande liberdade para os estados. E São Paulo, como o estado mais rico da federação, ele tinha uma liberdade muito grande, sobretudo para o café, que era o grande produto de exportação e que sustentava a economia brasileira. Entretanto, 1929 foi um ano muito peculiar, ano de eleições presidenciais. E no final de 29, outubro de 29, houve a quebra da Bolsa de Nova York. Com a quebra da Bolsa, que afetou a economia mundial, os países pararam de comprar café. Muitas fazendas, pequenas fazendas, foram falindo e os membros da oligarquia, né, ligados aos membros da oligarquia, foram perdendo o seu dinheiro, as fazendas trocaram um pouco de mão. Muitos fazendeiros cometeram suicídio, perderam suas propriedades. Famílias inteiras foram dispensadas das colônias de café e se deslocavam pelas estradas sem rumo. Tudo isso criou uma ambiência favorável a uma renovação. O cenário estava que Washington Luiz tinha realmente uma credibilidade muito grande. Getúlio Vargas, que tinha sido o seu ministro da Fazenda, resolveu candidatar-se, né? Candidatar-se tendo como vice o governador da Paraíba, João Pessoa. O Washington Luiz, teoricamente, ele deveria ter cedido a sucessão dele a um político mineiro. E isso não aconteceu. Washington Luiz chamou o presidente de Minas ao Copacabana Palace e expôs a ele que aquilo não seria possível, que ele teria que sustentar um nome paulista para a sucessão
tendo em vista a dificuldade do café. Um paulista, Júlio Prestes, que iria garantir a manutenção dos interesses paulistas. As eleições acontecem, são eleições fraudulentas, como todas as eleições da Velha República, eleições por lista, eleições de voto aberto, que tem que depois ser confirmadas pelo poder eleitoral. Não, naquela época não havia organização do serviço eleitoral propriamente dito. A eleição era feita um sistema da época. Eu era aluno de uma faculdade de farmácia de São Paulo. E, por um interesse de políticos, eu votei 5 vezes, confesso mesmo. O carro para onde estava instalada a banca eleitoral de votação, entrava com a carteira de identidade. Tá. Então as eleições acontecem, a chapa apoiada por Washington Luiz vence. O Getúlio Vargas reclamou, pediu talvez recontagem de votos e outras providências, né? E apesar da pressão dos jovens militares que queriam efetivamente uma solução armada para aquele impasse, Getúlio falou, olha, eu prefiro que o Washington governe do que a gente fazer uma revolução. Inclusive o governador da Paraíba, né? Que era o vice de Getúlio, né? Que era o João Pessoa, já havia se conformado, tudo calminho. Entretanto, um fato intercorrente modifica esse cenário. A roda da fortuna gira e, naquele momento, João Pessoa resolve ir ao Recife. E, ao chegar ao Recife, quem se depara com ele lá é João Dantas, um jornalista, inimigo jurado do presidente João Pessoa. O João Dantas, que tinha um jornal da oposição, teve sua sede de jornal mandada invadir por João Pessoa. E ao invadir essa sede, ele descobre cartas que o jornalista João Dantas, já na faixa dos 40 anos, trocava com a Anaíde Beiriz, uma adolescente. E hoje nós sabemos que é uma das pioneiras do modernismo brasileiro, uma menina intelectualmente privilegiada, mas são cartas de um forte conteúdo erótico. João Pessoa, de posse dessas cartas, né, publicou-as no jornal, né, o que causou, assim, uma confusão muito séria. E João Dantas entendeu aquilo como um golpe baixo e, a partir daí, ele jurou matar João Pessoa. E naquela tarde no Recife, João Pessoa cumpriu vários compromissos no Recife, e ele vai tomar um chá na confeitaria Glória, uma confeitaria muito refinada do Recife. João Dantas vê o carro do governador da Paraíba, do presidente da Paraíba na rua, vai até lá, começa a sondar, quem está aí? É o presidente João Pessoa e tal. E, segundo consta, João Pessoa respondeu às suas indagações ali no bar, talvez porque já tivesse tomado alguma coisa, com uma grande gargalhada, né? João Dantas sacou da arma e fulminou ali a tiros, né? Ainda João Pessoa é levado nos braços das pessoas até uma farmácia em frente, mas não resiste. E a morte do João Pessoa imediatamente se transforma no que os americanos chamam de blood shirt, né? A camisa sangrenta. Que é um dos grandes motivadores das revoluções, ter uma camisa sangrenta. Naquela hora a oposição ganhou uma camisa sangrenta, uma bloody shirt. Prenderam imediatamente o João Dantas e o cunhado, que não tinha nada a ver com aquilo, e na polícia disseram que ambos haviam se suicidado. Mas na realidade parece-me que houve uma queima de arquivo ali e eles não voltaram mais à cena. Imediatamente as eleições, que praticamente estavam pacificadas, voltam a efervescer. E o corpo de João Pessoa é trazido em um féretro previamente estudado para cumprir o seu papel ritualístico, a liturgia do morto que deu a vida pela nação, e ao parar nos portos nordestinos, até chegar ao Rio de Janeiro, onde ele seria sepultado, multidões vão ao cais para saudar João Pessoa. Com grandes comícios apregoando, olha a atrocidade do presidente Washington Luiz, olha o que faz a polícia de Washington Luiz, né?
E o Francisco Alves, que nessa época já era um consagrado cantor e compositor, percebendo a oportunidade, compõe inclusive um hino a João Pessoa. João Pessoa, João Pessoa, bravo filho do sertão, toda a pátria espera um dia a tua ressurreição. João Pessoa, João Pessoa. Esse hino é cantado pelo país inteiro e aquilo é exatamente o estopim da Revolução de 30. A Revolução de 30 foi para isso. A promessa na Revolução de 30 é que inicialmente se teria um governo provisório que elegeria uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia Constituinte prepararia um anteprojeto de uma Constituição. 3 de outubro de 30, pela ocupação de quartéis no Morro do Menino Deus, em Porto Alegre, ocupação do quartel da 3ª Região Militar, em Porto Alegre, tem início a Revolução de 30, ou a Revolução de Vargas, que tem uma característica interessantíssima. Ela é socialmente avançada e politicamente retrógrada. Ela traz grandes benefícios sociais à população, sob um preço politicamente bastante pesado. Os militares entram como sujeitos políticos, mas as motivações são políticos, sociais, mais do que meramente militares. O Rio Grande do Sul mobilizou-se, né? Getúlio Vargas foi colocado como chefe de uma revolução, porque era o candidato perdedor, não é? Depois de muito hesitar, resolve assumir a liderança da Revolução de 30, que não foi ele que desencadeou, ele foi praticamente conduzido à liderança da Revolução de 30. Não houve derramamento de sangue, foi uma revolução de cerca de 20 dias. Partindo de Porto Alegre, Vargas e sua tropa sobem o país em direção à capital federal. Depois de passarem por Santa Catarina e Paraná, os gaúchos param na fronteira de São Paulo e lá discutem com a ordem política paulista os termos daquilo que será a Revolução de 30. Getúlio, ele ganhou a Revolução depois que São Paulo aderiu. Enquanto São Paulo não aderiu, as tropas de São Paulo estavam na divisa do Paraná, eles não entrariam em São Paulo de jeito nenhum. Quando o trem chegou aqui nas proximidades de São Paulo, parou. Getúlio Vargas era muito prudente, queria saber, e aqui o clima, como é que estava. Mas já estava tudo certo, o presidente do Estado já estava deposto e deveria ter assumido já a pessoa combinada, que era o professor Francisco Morato. Ficou, então, uns dias, né, confabulando e arrumando e até que entraram em acordo, e São Paulo, então, permitiu que as tropas do Rio Grande do Sul passassem e fossem para o Rio de Janeiro. Ao passar por São Paulo de trem rumo ao Rio de Janeiro, ele é aclamado numa das maiores efusões de carinho que o povo de São Paulo já manifestou. Por quê? Exatamente porque ele representava a modernidade. Ele representava a mudança daquele estado de coisas, ele representava o fim da fome, do desemprego, e ele acaba sendo aclamado em apoteose ao passar pela estação ferroviária de São Paulo, rumo à capital federal, rumo ao Rio de Janeiro. Entretanto, tão logo ele assume o governo, as cobranças começam. Ele tem muitas forças com que se degladiar e muitas forças para compensar por 30. Os jovens oficiais, chamados tenentes, ele tem que contemplar. Os políticos da oposição, as esquerdas, enfim, uma série de personagens, os estados menos importantes politicamente do país até aquele momento, ele tem uma série de débitos que ele tem que quitar e numa situação mundial profundamente desfavorável, é claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Na minha opinião, os tenentes fizeram o Getúlio Vargas refém, porque eles tinham a força. O Getúlio Vargas dependia deles. Eu tenho as minhas dúvidas se ele ficou refém dos tenentes, principalmente os tenentes que fizeram a Revolução, né? Ou se ele realmente já arquitetou
alguma coisa no sentido de que o regime seria ditatorial, né? Então Getúlio opta por um governo francamente autoritário. Suspende a vigência da Constituição Republicana de 1891, ele passa a governar por decretos-leis. O Getúlio tomou conta do governo e nomeou para o Brasil inteiro os interventores. Nesse momento começa o primeiro rompimento, porque o Partido Democrático, que era uma dissidência do Partido Republicano Paulista, do velho PRP, e que em 26 tinha rompido e apoiado entusiasticamente a Revolução de Vargas, achava que um de seus membros, talvez Francisco Morato, viesse assumir o governo de São Paulo, Altino Arantes, um deles deveria assumir o governo de São Paulo, a intervenção de São Paulo. Vargas os ignorou. Ele desconversou e disse ao Francisco Morato que, num primeiro momento, teria de ser militar, né? Ele já tinha escolhido até um tenente, que era de Pernambuco, né? Em São Paulo, depois Getúlio punha, durante o ano, ele punha, de 3 em 3 meses, entrava um interventor. Botou lá uns militares analfabetos. Então esse tenente pernambucano, João Alberto Nunes de Barros, ele foi ser interventor aqui em São Paulo. Em São Paulo, naturalmente, você tinha coronéis, tinha generais, tinha desembargadores, ministros, uma gente muito boa, em 30, e esse tenente veio e usurpou a função de interventor, né? Eles perderam os postos deles, né? Depois de 30, todo mundo perdeu o emprego, perdeu as benesses, perdeu as facilidades. O Getúlio Vargas, ele era gaúcho, ele tinha uma rixa antiga com o governo paulista, em si com os paulistas. E essa questão de ser a locomotiva do Brasil incomodava Getúlio Vargas em algumas coisas. E São Paulo, praticamente, acaba sendo escolhido como bode expiatório dessa crise. Se há pobreza no Brasil, a culpa é de São Paulo. A riqueza de São Paulo se constrói sob a opressão dos demais estados brasileiros. É preciso brecar São Paulo para que o Brasil progrida. Então ele perseguia São Paulo. E isso se manifesta das formas mais esdrúxulas. Ele manda interventores para cá. João Alberto, Manuel Rabelo. Quando ele assume o governo de São Paulo, ele baixa algumas ordens que seriam risíveis se não fosse trágico. Então, exemplo, fica proibida a repressão à mendicância. E as senhoras mendigas, que são fruto do desajuste social, devem ser tratadas com toda cortesia e correção por parte da polícia. Os prefeitos são obrigados a comparecer aos sepultamentos dos mendigos. Após 30, São Paulo foi tratada como uma cidade ocupada, né? E dominada. Então você tinha praticamente, para a sociedade, esse sentimento de fomos derrotados, estamos sendo ocupados. Muitos dos tenentes cometiam arbitrariedades. Às vezes você entrava numa loja, pegava, não pagava, comia alguma coisa no bar e não pagava. O sentimento e a atuação era de uma cidade ocupada. Essas forças ocupantes, eles andavam como donos da terra, como senhores feudais da terra. Eles entravam nos bares e não pagavam conta, põe na conta do governo de São Paulo, tal. Atiravam para o ar, eles levavam pânico à população. E esse estado de coisas era preciso fazer cessar. Eu me lembro, por exemplo, que quando o Júlio Marcondes Salgado, ele está se deslocando, ele é coronel da Força Pública, tenente-coronel da Força Pública, e está se deslocando pela cidade com a esposa dele. E vê agentes da Polícia Secreta de Vargas espancar um estudante. E a esposa descreveu para o filho, e o filho contou para o neto que me contou, que ele teve um tremor dentro do carro e falou, isso não pode acontecer, eles não sabem com quem estão mexendo. Eu não sei se é de fato uma questão intencional, porque o Getúlio ele tem uma ideia muito interessante de nação, não é? De uma nação una. E a ideia dele de nação una passa, por exemplo, por um representante, digamos, exemplar, que seria essa figura do mulato. Mas não há dúvida, não é, que
para São Paulo acontecerá um grande debate. Então, dentro da intelectualidade getulista, a gente pode pegar como exemplo Cassiano Ricardo, não é? E o grande debate que vai haver na revista do Arquivo Municipal de São Paulo, que era dirigido por Sérgio Millier, não é? Em que Cassiano Ricardo defende a figura do mulato e a figura do negro em São Paulo desde o período colonial, né? E Alfredo Elis Júnior tenta rebater o tempo todo, dizendo que essa figura de fato não existiu e que ele fez um trabalho sério, profundo e que de fato se demonstrava que a presença do negro era uma presença ausente até o século XIX. Criou-se muito uma ideia, foi espalhada, que a Revolução de 30 tinha sido uma revolução contra São Paulo. Os oficiais de 24 dominaram em 30 e repartiram o Brasil, fizeram uma divisão, você vai ficar lá, eu fico aqui e tal. E eles não quiseram largar o poder. As elites cafeeiras continuavam fora do poder. Intelectuais e a classe média reclamavam pelas reformas políticas que não aconteceram. Os setores populares lutavam por reformas sociais. O descontentamento era geral. As massas populares continuavam desempregadas, com fome, porque não era possível, em 2 anos, corrigir nada. Hoje nós sabemos isso. Havia comícios aos domingos na cidade, né? E em São Paulo, então, o comício era todo dia, desde mais ou menos de fevereiro até a Revolução. Havia muitos comícios de estudantes, estavam todos impregnados de civismo, você sabe? Então, falava, mas não falava na Revolução. É interessante, estava preparando, mas ninguém falava em Revolução. Os políticos, eles foram defender os próprios interesses do Estado e também os interesses sociais. Eles não queriam que fosse um governo diferente, que um governo como o de Vargas, que tomou poder, tivesse tanta força que fosse mexer na legislação social. Para tanto, eles foram preparando uma revolução, sim. Eles estavam preparando uma revolução militar, sim. É preciso que a gente entenda que, claro, que as elites paulistas têm o interesse, elas estão afastadas do centro de poder, mais tarde vão se recompor absolutamente com Vargas. Entretanto, nós não podemos comprar uma versão extrema que, ao se pretender crítica, acaba operando uma simplificação rasteira da história do movimento, né? Porque esse movimento que começa com uma insatisfação da grande burguesia, ele conquista até o PD, que é o Partido Democrata, de oposição ao PRB e que é aliado de Getúlio, que lutou dentro da Aliança Liberal contra a antiga ordem de coisas. Esse partido começa a se afastar de Vargas. Na verdade, havia grandes laços de amizade, de família, de interesse entre os dois partidos. E esses dois partidos, eles tinham algumas divergências, mas, fundamentalmente, na hora do vamos ver, eles se estruturaram unidos. Mas nós temos uma popularização. Quer dizer, o movimento conquista os setores médios e conquista também a população em geral, a população trabalhadora na cidade. Para conseguir adeptos na população, eles incrementaram medos nessa população, porque o medo sempre foi, eu acho que sempre será a maior arma política. Não podemos dizer que tenha sido um movimento fabricado, produzido pelas elites que teriam manipulado a população paulista em geral num grau extremo, convencido. Eles se juntaram com alguns empresários, conseguiram convencer esses empresários através do medo do comunismo, através do medo da militarização do Estado, porque nunca tinha tido um governante militar. Quando Getúlio assume, a promessa era fazer a Constituinte de imediato. Acontece que não deixaram. Se argumentava
que o Estado estava se militarizando, que o governo ia se militarizar, que estava sem Constituição. Aquilo foi passando o tempo. São Paulo, o Brasil não está preparado ainda para a Constituinte, para a Constituição. E aquilo foi passando o tempo, né? Havia motivo de São Paulo fazer a Revolução de 32? Eu acho que não. Foi um jogo político. Essa é uma construção interessante. Qual o objetivo da Revolução Constitucionalista? Restaurar a Constituição, evidente. Mas por quê? Porque era a maneira de fazer cessar aquele estado de humilhação, de espezinhamento, de terra ocupada que estava se impondo a São Paulo naquele momento. Para janeiro de 32, onde o comício aqui na Praça da Sé foi uma coisa monstruosa. E em fevereiro, uma manifestação ainda maior. Agora já tem apoio da Associação Comercial. Dá dinheiro para os estudantes que percorrem as estaçõezinhas ferroviárias do interior, perorando, dizendo à população para vir a São Paulo protestar. Isso é a despeito da vontade do Getúlio, porque ele vê insatisfação no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, principalmente em São Paulo. Nesse momento, Vargas começava a desconfiar que haveria uma revolução. Ele não sabia se aconteceria em São Paulo, no Rio Grande, em Minas, que eram estados onde a oposição estava se articulando muito fortemente. Mas sabia que a revolução viria. Mas esse processo, essa rebeldia, esse sentido nacionalista de enfrentar o governo recém-instalado, de se contrapor à ditadura que estava sendo materializada, não estava latente só nos paulistas. Ela estava, obviamente, também em várias cabeças e milhares de cabeças do país, que embora fosse àquela altura um país ainda não muito, entre aspas, civilizado, não fosse ainda esclarecido, mas tinha cabeças que pensavam na nação. O Rio Grande do Sul teve lá qualquer coisa, outras partes do país, mas o que tem que se esclarecer, ainda não foi esclarecida, foi a presença da Amazônia nesse embate. Havia defensores da causa paulista no Pará, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Manaus, gente com valor extraordinário, gente que se ofereceu em sacrifício, né? Os paulistas exigiam de Getúlio um interventor, aceitavam até que fosse um interventor, né? Mas que fosse civil e paulista. Atenderam um dos anseios de São Paulo e nomearam um interventor civil e paulista. Nomeou Pedro Toledo. Era civil, porque era diplomata, e era paulista, porque era de Campinas. Mas ele fazia 40 anos que estava fora de São Paulo, por ser diplomata. E tinha 72 anos, que na década de 30 era uma idade muito provecta, muito avançada. Foram buscar o Pedro Toledo para assumir a interventoria em março já de 32, e Getúlio simplesmente falou: eu vou pegar aquela múmia que está lá. Getúlio se refere a ele nos seus diários como uma múmia. A múmia que eu ressuscitei, a múmia, sempre a múmia, a múmia. E o velhinho deu um trabalho danado para ele. Os interventores não tinham o poder de nomear os seus secretários. O secretariado tinha de merecer aprovação ou era diretamente indicado pela presidência da República, né? Pelo governo provisório. 13 de maio, um grande desfile de estudantes, já prenunciando a formação de organizações militares, comemorando o Dia da Libertação dos Escravos. 22 de maio, posse do novo secretariado de Pedro Toledo. Nesse mesmo dia, Oswaldo Aranha tinha vindo a São Paulo como ministro do Getúlio Vargas, provavelmente trazendo outros nomes para o secretariado. E Oswaldo Aranha chegou a São Paulo doente, com gripe, uma gripe muito forte, e foi para casa do tio tomar chá e descansar. Não apareceu na posse do secretariado. A multidão que já estava excitada achou o seguinte: plotaram a informação, identificaram que a gente ia prender o emissário de Vargas, que ele seria preso e feito refém do povo, até Vargas confirmar um por um os secretários nomeados. Ele simplesmente não apareceu, portanto ele implodiu o projeto da prisão, e isso não pode continuar assim. A multidão enfurecida empastela jornais favoráveis a Vargas, saqueia lojas de armamentos e alcança a Praça Ramos de Azevedo, na região central da cidade. Aqui, ficaram sabendo que do outro lado da rua Barão de Itapetininga, com a Praça da República,
Quem se manifestasse a favor da revolução seria recebido a tiros pelos soldados getulistas, que estavam alojados no 2º andar. Correram para lá. Quando chegaram na rua Dom José de Barros, encontraram um corpo caído no chão. Eis que surge a primeira vítima do conflito, um jovem de 15 anos chamado Drauzio Marcondes. A turba enfurecida rebela-se, e escadas surgem e o prédio é invadido. O conflito entra a madrugada adentro. E o resultado são dezenas de feridos e 4 mortos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Os 4 que deram suas vidas e seus nomes para a causa. Você tem fuzilados 11 pessoas. Você tinha um açougueiro, você tinha um copeiro, tinha um homem do povo que até hoje a gente não sabe nem o nome dele. Esse gesto sela o destino de 32. Porque quando há o sangue na rua, quando há o blood shirt, aí as emoções afloram e as pessoas resolveram terminar esse problema com armas. No dia seguinte, reuniram-se os estudantes de direito com os políticos num restaurante ali do centro da cidade. Aqui no restaurante Posilipo, eles se reúnem, eram 4 pessoas só, e cria a sigla MMDC. E já à noite, num outro lugar, eles já são 24. E aí, numa semana, nós tínhamos mais de 500 pessoas aderindo ao MMDC, que era uma sigla secreta. Então, naturalmente, o MMDC passa a ser uma máquina logística, né? Não só como recrutando o pessoal para a Revolução, mas tratando de tudo. Comida, fardamento, os capacetes, famosos capacetes, ouro para o bem de São Paulo, toda essa parte, o MDC ele passa a cuidar de tudo isso. A partir daí começam a se intensificar os contatos, fazer o arrolamento de armas e munições que São Paulo ainda tinha. O Getúlio Vargas ficava sabendo de toda essa movimentação, né? Que basicamente envolvia o estado de Minas, né? Mato Grosso, o próprio Rio Grande do Sul. Você tinha a Frente Única de Minas, tinha a Frente Única em São Paulo, tinha a Frente Única no Rio Grande do Sul. Eles se conversavam, quer dizer, emissários que vinham do Rio Grande do Sul aqui, ou de Minas. Só que a Revolução deveria acontecer no dia da queda da Bastilha, né? No 14 de julho. Era o dia que inicialmente tinha sido combinado. Mas eles estavam tão alucinados na defesa dos interesses e tinham manipulado já um monte de gente no Estado para sustentar militarmente essa defesa, que eles até parece que acabaram adiantando alguns dias a explosão da guerra. A Revolução estourou antecipadamente assim, sem ninguém esperar. Os militares participaram muito pouco ou quase nada do preparativo da Revolução. Então, toda a articulação ela foi feita de maneira política. Então, articulou-se já no final do mês de junho 3 casos que seriam hipóteses para deflagrar a guerra, né? Um seria a remoção do governo paulista, que era Pedro de Toledo com seu secretariado. O outro seria a remoção do general Andrade Neves do comando do Exército no Rio Grande do Sul. E o outro seria a remoção do general Bertoldo Klinger do comando do Exército no Mato Grosso. Então vamos entender o Mato Grosso como um todo, primeiro, para que a gente possa entender essa questão da divisão do Sul e do Norte, tá? Então vamos lá, o Norte, você tem uma oligarquia já formada, você tem aquelas famílias tradicionais e que também dominam absolutamente aquele cenário político. Você tem aqui no Sul um grupo muito bem consolidado, eu diria até com uma estrutura clânica, e que essas famílias se colocam, tá? Esse grupo do Sul, ele vai contra o grupo do Norte, é um choque de forças. Por quê? O Sul produz, o Sul tem toda uma estrutura de produção e o Norte tem uma estrutura de consumo, mas que não traz nenhum benefício para cá. O fato é que o Klinger, que era o mais jovem general brasileiro, um general brilhante, e que em oposição a Vargas e em ligação com os revolucionários, tinha sido mandado para um exílio e foi comandar a circunscrição no Mato Grosso, que à época era muito longe.
ele teve um desentendimento diretamente com o ministro da Guerra e mandou uma carta desaforada ao ministro da Guerra. Os articuladores pedem por favor para ele não fazer isso. Ele diz lá que o ministro da Guerra era impotente, que estava velho, que não servia para o cargo. O que ele aconteceu com ele? Ele perdeu o comando, né? Ele é punido e transferido para a reserva. Mas ele tem certeza que ele vai levar a circunscrição com ele. Mas a circunscrição foi fiel à lei e não ao comandante. E não veio. Então, no dia 9 de julho, os constitucionalistas, que eram basicamente elementos dirigidos pelos políticos, né, tomaram São Paulo. E daqui, o plano original era que a Revolução, começando no Rio Grande do Sul, subisse o Exército do Sul, passando por São Paulo, junto com as forças que iam vir de Mato Grosso, e esse grande contingente militar seguir para o Rio de Janeiro. Todo o material bélico pesado que tinha em São Paulo, ele já tinha sido retirado nos meses anteriores a 9 de julho. Que é aquele desmantelamento da força pública. Não só isso. Feito pelo Getúlio, mas teve mais coisa. Mais coisa. A força pública ela foi desmontada depois de 30. Então a força pública ela era assim, apenas uma sombra do poder militar que ela tinha em 1930. Então em 1932 ela tinha um efetivo, mas não tinha mais o tanto de armamento que ela tinha. Tinha representação, mas não tinha força. Não tinha aquele poder de combate que ela tinha, o material. E o exército também foi. Então muita coisa da artilharia foi embora, muita munição foi embora, muito fuzil, que era o armamento básico da infantaria na época, foi embora. Então quando começou a Revolução, não só não se tinha material, né, como os comandos militares foram pegos de surpresa. E esperava-se, né, que essa falta de material fosse ser suprida com a vinda do Rio Grande do Sul. Klinger, escolhido como líder militar das forças constitucionalistas, embarcou do Mato Grosso para São Paulo sem os 5.000 homens prometidos. Numa viagem de trem que durou dias, o general despacha ordens para que a capital federal não seja atacada em sua ausência, atrasando a movimentação das tropas paulistas. Quando se fala, mas o Klinger não levou 5.000 homens, penso que nem tinha 5.000 homens aqui para levar. O nosso trem saiu fortemente armado com o 1º Batalhão e parou aonde havia sido combinado o encontro, né? Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. A parada foi a grande tragédia, né? Porque a Revolução ela é perdida nessa parada. Que se ele tivesse tomado esses 9.000 homens da força, mais os 3.000 das Forças Armadas, colocado no trem e jogado dentro da Vila Militar do Rio de Janeiro, primeiro, não havia força com capacidade de resistir a isso. Segundo, havia muitos simpatizantes, como o senhor mesmo disse, da causa constitucionalista dentro do Rio de Janeiro. E a Revolução teria acabado dia 10. Ele esperou tropas para somar. E aconteceu o contrário, as tropas que vieram atirando. As tropas paulistas, estacionadas na fronteira, deram a Vargas o tempo suficiente para negociar a lealdade do interventor de Minas, Olegário Maciel, perdoando a dívida daquele estado. O interventor do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, realmente tinha um compromisso com São Paulo. O do Rio Grande do Sul foi pior ainda, porque ele ofereceu para o Flores da Cunha o cargo de ministro da Justiça. Até eu, se tivesse na posição do Flores da Cunha, também ia. Mas ele falou assim, aconteceu o casus belli, o que ele queria? Eu vou renunciar, eu vou entregar o governo do Rio Grande do Sul para romper com o Getúlio Vargas e aí faço a Revolução. A Revolução começou aqui antes que ele fosse avisado. Então, por um compromisso de honra, o Flores da Cunha falou assim, bom, já que não me avisaram e eu não tive tempo, não quero trair o Getúlio, e ele se manteve lá do Getúlio Vargas. As pessoas dizem assim, não, Minas e Rio Grande do Sul traíram São Paulo. Isso não é verdade. O Vargas acompanhava atentamente a evolução dos fatos, sabia que a guerra iria eclodir, sabia todo mundo que estava envolvido. Quando a guerra eclodiu em São Paulo, o que foi feito? Prenderam os aliados paulistas do Rio Grande e Minas. Resultado, tornou-se acéfala a revolução nesses estados. Contou-se com a adesão porque realmente era uma aspiração, não é? Em vários estados ebuliram, mas foram prontamente refreados, não é? Fugiram do rio de canoa de piroga, de caiçara, conseguiram chegar a Ubatuba, subiram a serra a pé, pegaram um caminhão em Taubaté, pegaram o trem e vieram para São Paulo lutar.
Então, quem pôde veio lutar, não se pode falar em traição. O reforço militar prometido não se efetiva. As alianças não se concretizam. Resta, portanto, para São Paulo buscar os voluntários e o entrincheiramento para sua defesa. Ao mesmo tempo, Góes Monteiro, líder das tropas legalistas, consegue ampliar cada vez mais a sua força e sua representação. No dia 12, eu me inscrevi porque estava aberto o voluntariado para a Revolução. Evidente que o rádio exerce um papel, a propaganda, e sobretudo os tribunos do movimento, como Ibrahim Nobre, ele sai, ele vai até a Estação da Luz, ele apela aos jovens, apela às mulheres. E os meus companheiros do primeiro pelotão, era tudo, não tinha, era tudo estudante, advogado, médico, engenheiro, tudo gente, sabe, assim, que tinha cultura. E todas as classes sociais, né? O filho do fazendeiro foi lutar com o filho do colono. Nós temos batalhão de índios, que vem do Paraná, batalhão de negros. Cada qual, na sua profissão, na sua área, pôde desempenhar. Então, os engenheiros foram para os centros das faculdades ou das politécnicas para ajudar a desenvolver, se precisava, munição, armamentos, assim como as mulheres foram ajudar naquele tempo nos hospitais, como enfermeiras. Minha mãe contava, ela foi fazer sanduíche, ela fazia cachecol para os meus avós, deram as joias, o dinheiro, eles tinham uma aliancinha em vez das alianças deles, escrito "Dei ouro para bem de São Paulo". Do dia para a noite, São Paulo começou a produzir munição, armamento, capacetes, uniformes, máscaras de gás. Então foi quando toda uma população abraçou uma causa e se doou a ela. Os operários dão horas a mais com salários miseráveis, com extensas horas, no esforço de luta por São Paulo. O meu primo recebeu calcinhas femininas para dizer que ele era um afeminado porque não quis combater. Outro recebeu carta anônima porque não quis combater. Então teve muita gente que não combateu, né? Você tem, em São Paulo, em 1932, um grande número de imigrantes. Todas as colônias ajudaram São Paulo através da Cruz Vermelha. Basicamente, eu cito, por exemplo, a colônia alemã, que foi uma das que mais ajudou São Paulo, doando 5 ambulâncias na época. Material cirúrgico, equipamentos médicos e cobertores, até mesmo de fadas. Major, então como é que se dá essa logística da mobilização das tropas nesse momento? Justamente, quando São Paulo inicia a Revolução, haviam soldados prontos. A Força Pública ela tinha cerca de 10, 11 mil homens, o Exército tinha um pouquinho menos que 4 mil. Então, somando tudo, 15 mil homens que fossem soldados regulares, prontos. Tá. Então a gente tem o primeiro movimento, né, que é o avanço, General Euclides Figueiredo em direção ao Rio de Janeiro. Já às vésperas do dia 13, o batalhão, que era o batalhão da Força Pública, que estava em Itapetininga, ele se desloca para Itapeva, e depois vai chegar em Itararé, para ocupar Itararé. Para quê? O comando do batalhão da Força Pública não sabia se era para receber o Exército do Rio Grande do Sul como aliado ou se era para defender a fronteira. No dia 14 de julho, começam a sair os batalhões de voluntários de São Paulo. Sai o batalhão Paz Leme, que vai seguir para o que ficou conhecido como a Frente Leste, de São Paulo também, em direção ao Mato Grosso, rumo a Três Lagoas, e também teve tropa que seguiu rumo a Ourinhos, mas já vem do Rio de Janeiro, seguindo rumo a São Paulo, várias forças. Teria uma divisão no comando do general Góes Monteiro, que ele vai coordenar o avanço do Rio de Janeiro, o avanço que vem do sul de Minas Gerais, por Passa Quatro também, que é a região do túnel, né? Além da Marinha, que já vai efetuar o bloqueio de Santos. E também o grosso do Exército do Sul, que vai seguir para Itararé. O despreparo era tanto que esses soldados que partiram, os voluntários que partiram, por exemplo, para Itararé, receberam os fuzis na estação de trem. E a munição receberam em faxina, né, no caminho. E a munição não servia nem para o fuzil, tiveram que trocar a munição em Itararé. A batalha era uma batalha desordenada, porque o mundo civil, os batalhões que se formavam,
Era um batalhão formado de voluntários, entusiasmados da propaganda política que os políticos faziam. São Paulo precisa de você, o Brasil precisa de você, de derrubar a ditadura. Então, o governo federal, para trazer tropas do Nordeste, do Centro-Oeste, da Amazônia, trouxe tropas do Brasil todo, também fez muita propaganda. Propaganda é arma de guerra, né? Isso é normal. Então falava-se que havia eclodido um levante comunista em São Paulo, liderado pelo Matarazzo, que era para proclamar a independência de São Paulo. A propaganda dizia o seguinte, que a Revolução era constitucionalista, que a Revolução era para devolver a democracia ao Brasil, etc. E a oposição dizia o quê? Que era uma revolução separatista, que queria separar São Paulo do Brasil, que era uma revolução fascista, para colocar no poder um aliado do Mussolini, que à época estava no auge na Itália, que era uma revolução comunista. Não existia isso de separar São Paulo do Brasil? Nunca se comentou isso lá entre nós. Lá. A maioria, quase 100%, não sabia nem manejar um fuzil. O que podia se esperar de uma tropa dessa? Nada. Cuiabá está com Vargas. Por outro lado, o sul do estado apoia os constitucionalistas. Articulados por Klinger, as oligarquias do sul estabelecem um efetivo militar. Esse efetivo contava com os soldados regulares e centenas de voluntários. Essa força defende a fronteira do estado e garante a retaguarda aos constitucionalistas. Então eles conseguiram montar um projeto aqui, vamos dizer, não foi algo planejado, mas dentro do desenrolar da luta, eles foram se acomodando e foram fazendo o que era necessário. Porque Mato Grosso do Sul ele vai se tornar um bastião importante justamente na principal linha de comunicação e que vai auxiliar os revolucionários paulistas. Esses grupos que ficaram, cada um com 200, 250, eles foram o que segurou essa força e manteve essa linha, essa artéria de comunicação que era noroeste, durante muito tempo. Uberaba tinha as forças do Exército, as forças públicas, mais o bando do Carvalhinho, que era extremamente assim, eram jagunços, sanguinários, aqueles que estavam aqui, vamos dizer, mercenários, tá? Eles estavam lutando para quem pagava mais. E eles conseguiram bloquear durante muito tempo esse grupo. Tinha um outro grupo que vinha de Goiás. Essa região de Paranaíba, ela é porta de entrada, tanto do norte do estado, como de Goiás, como de Minas. Então você vê que eles conseguiram barrar forças importantes. Então, Eric, você mora aqui em Itapira? Sou daqui de Itapira. E você faz o que aqui em Itapira, Eric? Trabalho na Secretaria de Cultura, na área de museus da cidade. Como é que você achou essa trincheira, Eric? Essa trincheira, como as outras, através de pesquisa, conversando com a população aqui de Eleutério, a gente acabou chegando a essa trincheira e, através da documentação encontrada, nós temos certeza que essa trincheira é uma das que foram cavadas e preparadas pelo pessoal que estudava na Escola de Engenharia e na Politécnica de São Paulo. Onde é que a gente está? Exatamente. Olha, esse lugar aqui é um ponto extremamente estratégico, porque a gente está a meio quilômetro da divisa. A gente tem um rio aqui embaixo que divide São Paulo e Minas Gerais. Então aqui é Eleutério, era a última parada de trem antes de chegar em Minas Gerais. E aquela cidade que a gente vê ali é Sapucaí, um distrito de Jacutinga, e já é Minas Gerais. O Exército Federalista ficou todo acantonado em Jacutinga, e aqui em Sapucaí eles fizeram a frente com as trincheiras do Exército Federalista. O primeiro combate aconteceu em Pouso Alegre, onde as tropas paulistas chegaram lá, ainda esperando o apoio dos batalhões de Minas Gerais. São Paulo acabou chegando lá e eles foram recebidos a bala. De Pouso Alegre, a gente teve uma outra batalha em Ouro Fino, que durou algumas horas. O exército paulista estava com um número muito reduzido de soldados, e eles acabaram recuando até aqui Eleutério. Toda essa frente aqui foi tomada por trincheiras paulistas, tanto esse morro como o morro lateral. E aqui a batalha ela durou cerca de 2 meses. Tudo isso. O Exército Constitucionalista conseguiu resistir por todo esse tempo. Em jornais paulistas, Eleutério era conhecido como a Fortaleza de Eleutério.
Nós tivemos vários batalhões paulistas, o Piratininga, o 9 de Julho, batalhões com nome de estados como Rio Grande do Norte, Batalhão Bahia, e também batalhões de cidades do interior, que eram de voluntários. Então a gente teve um batalhão de Socorro, de Piracicaba, alguns batalhões de Campinas. Então eram muitos homens aqui combatendo contra as forças federais, que inicialmente eram apenas os batalhões mineiros, mas depois a gente teve uma tropa grande que veio do Rio Grande do Sul, comandada pelo irmão do Getúlio Vargas, Benjamin Vargas, tropas do Rio Grande do Norte, tropas do Ceará. E como é que era o dia a dia da batalha aqui na trincheira? Como é que eles viviam aqui na trincheira? Como é que é? Bom, os soldados passavam alguns dias na trincheira. Alguns tinham até um período de 3 dias de folga, onde eles podiam voltar para São Paulo ou ficar pela cidade. Aqui na trincheira, a gente sempre tinha soldados que passavam a noite acordados. As batalhas não tinham muito um horário para acontecer. Mas basicamente no começo da manhã... E aqueles eram mais baixos que a gente, né? Aí aqui dava a posição ideal para eles atacarem aqui. Exatamente. Aquela geração era um pouco menor. Ah, tá. Então cerca aí de 1,60 m, no máximo 1,70 m. Essa trincheira hoje, a gente tem um pouco de terra aqui, ela provavelmente era um pouco mais funda. Mais funda, tá. A gente tinha 2 fileiras de trincheira, onde ficava a fuzilaria. E o que eles comiam aqui na trincheira? Eles comiam, basicamente, quando dava tempo de comer, a gente tinha uma cozinha do MMDC, que ficava no distrito de Eleutério, e que era trazido aqui pelas mulheres voluntárias também, que faziam a comida e traziam até os soldados aqui na trincheira. Na época da Revolução, quem tomasse o túnel primeiro ia ter esse acesso garantido. Já no caso dos paulistas, eles queriam bloquear o acesso dos mineiros para a cidade de Cruzeiro. Tá, então era bloquear o acesso dos mineiros para o estado de São Paulo. Exatamente, por isso que foi descarrilhado uma locomotiva do lado paulista, que é a locomotiva 51, e mais tarde do lado mineiro. Quanto tempo durou a batalha aqui no túnel? No túnel foi do dia 14 de julho até o dia 16 de setembro. Nesse espaço de tempo aqui, com revolucionários que não sabiam se era dia, noite, pessoas que tomavam tiro, não sabiam da gravidade do que estava acontecendo no primeiro impacto, como aconteceu o caso de um revolucionário que ele tomou um tiro no pescoço, chegou para o sargento, como eu falei, você sargento, estou mal, tomei um tiro no pescoço, vou sentar aqui. E quando o sargento, depois de um tempo, avançou, teve uma parada, chegou para ele e foi ver, Sebastião, como você está? De sacudir assim, a cabeça dele desprendeu do corpo, caiu e ele morto. Então quer dizer, as batalhas aqui foram batalhas duras. Sim, né? Aqui foi muito difícil. O campo de batalha batalha aqui foi conhecido como Fábrica de Heróis. Fábrica de Heróis. Fábrica de Heróis, porque foram pessoas que até hoje não se sabe o que aconteceu, são pessoas que desapareceram. Eu posso dizer para você porque eu coloquei a mão numa trincheira, eu encontrei trincheira, restos mortais, arma, bandeira da cidade, no túnel, nas arredores do túnel, no pico da Pedra Preta, no pico do Cristal. Casos como o do Coronel Fulgêncio, que nós passamos pela estação Coronel Fulgêncio agora, que antes se chamava Estação Túnel, que tinha um canhão do lado paulista, que andou 2 quilômetros, acertou o vagão onde estava o Coronel Fulgêncio, o vagão explodiu. Mais tarde, quando o túnel foi dominado, com sangue foi escrito do lado mineiro, Estação Coronel Fulgêncio. Então os dados que aparecem com certa oficialidade de tantos morreram, tantos feridos, ele pode estar furado. Sim, porque você pega, por exemplo, uma das pistas que eu tive foi que muitos indigentes eram recrutados. Pessoas que não tinham um nome, você conhecia ele por que foi um fato que era conhecido como amendoim. O amendoim se alistou e ele foi para a trincheira, frente de combate, se destacou, mas desapareceu. Como em cima da Pedra Preta, em cima da Serra da Mantiqueira, ainda até hoje existem restos mortais de pessoas, não posso dizer para você que são revolucionários ou paulistas, exceto que seriam paulistas pela posição que ocupam. Tá. A pessoa tinha pesadelo, porque estava dormindo no meio do tiroteio, bombardeio. A gente acordava assustado e dava um tirambaço no amigo. Não sabia quem era. Tá certo. E isso era comum muito na época. Então, gente, aqui quem apresentou esse lugar pra gente foi os escoteiros, né? Que além deles ajudarem na Revolução, estão ajudando a gente a redescobrir a Revolução. Sei. E eles tiveram algum envolvimento nesse processo da Revolução ou... Eles ajudaram sempre na retaguarda, né? Como
no escritório, levando mensagens para os oficiais. Sei. E aqui é a entrada desse bunker que a gente localizou. Esse aqui é o bunker? Esse aqui é a entrada dele. Puxa vida. E cabe? E a gente consegue entrar aqui, João? Consegue. É? Dá para entrar. Então era basicamente uma reserva de armas aqui. A gente acredita que seja uma reserva de armas e um esconderijo para os oficiais, né? Em caso de um ataque surpresa ou um ataque aéreo, os oficiais se refugiavam aqui para manter a revolução, né? Joia. Então Legal. vamos lá. Vamos entrar então. Vamos entrar. Uau! Fenomenal! Aí. Putz, grila, velho. E aí? Aqui então é o bunker? Esse é o bunker. Um abrigo antiaéreo, né? O bunker ele fazia parte de um complexo. Isso. Era o complexo, né, dos altos escalão dos oficiais das tropas constitucionalistas. E você tinha pelo menos mais 2 bunkers, ou uma cadeia de prédios aqui que serviam também de escritórios, onde eram despachadas as ordens para as frentes de Itapira, Amparo e tudo mais. E a gente tinha também mais ao fundo uma pista de pouso onde partiam, né, decolavam e pousavam os aviões que iam fazer os ataques aéreos nos frontes mineiros, principalmente ali. Tá, legal. Certo. Existe alguma possibilidade, por exemplo, de alguns daqueles grandes nomes, como o Herculano e outros, né, terem percorrido o estado por aqui em Mojimirim? Sim. O Herculano também comandou as tropas daqui desse complexo do quartel, né? E também passou por aqui. E daqui eles partiram para Jaguariúna, né, Campinas e Campinas, onde acabou a guerra. Hoje, analisando a conservação e tudo mais do bunker, alguém sabe da existência dele? Pouquíssimas pessoas. Além dessas pessoas dos escoteiros que nos apresentaram o bunker e o núcleo de Itapira, pouquíssimas pessoas sabem da existência dele. A intenção é exatamente essa, manter ele nesse sigilo para preservação. Com o prolongamento da batalha, com aquele impasse na região, principalmente aquela região do Túnel e Tamantiqueira, se mobilizou São Paulo inteiro, o Estado. E com isso, deu tempo para que a ideia da revolução, da constitucionalização, chegasse em outros pontos do país. Levanta as mãos para Jesus. Com a guerra acontecendo em São Paulo, outros movimentos constitucionalistas eclodiram pelo país. Um dos episódios mais emblemáticos aconteceu aqui, em Salvador, em agosto de 1932. No dia 22, os estudantes de medicina, com apoio dos setores populares, tomam o prédio da faculdade. O exército é chamado e prontamente cerca a área. Uma comissão é formada justamente para evitar o banho de sangue, negociando os termos de rendição, a prisão da liderança e o esvaziamento desse movimento. No Rio Grande do Sul, em meados de agosto, centenas de civis e militares se declaram a favor de São Paulo e pegam em armas. Os militares leais a Flores da Cunha os enfrentam em diversas batalhas pelo interior do estado. Por fim, são vencidos e dezenas morreram na Batalha de Cerro Alegre. Naquela altura, o governo paraense estava sendo dirigido por um militar que tinha origem tenentista, mas que era visceralmente a favor da doutrina getulista. O coronel Barata, Magalhães Barata, que em Belém, no estado do Pará, pressionava aqueles possíveis idealistas que queriam ou que pretendessem se rebelar contra esse estado de coisas, mas apareceu ali um maluco chamado Alderico Pompo de Oliveira e achou que deveria também dar o seu recado. Saiu de Belém sorrateiramente, subiu o Amazonas, alcançou a cidade de Óbidos, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital paraense, e ali reuniu com outros intelectuais, outras pessoas do povo, e achou que deveria decretar uma revolução aderindo à Revolução Paulista. A primeira providência, telegrafar ao general Bertoldo Klinger, que era o líder militar da Revolução Paulista, e dizer que concordava plenamente
com o movimento que estava em curso em São Paulo. O coronel Magalhães Barata não teve a coragem ou não teve a estratégia de seguir aqueles pretensos revolucionários que se dirigiam a Óbidos para articular e movimentar o processo, porque o próprio Barata, ao meu juízo, temia que a população de Belém se rebelasse contra o presidente Getúlio Vargas. Eles se organizaram, assaltaram o forte de Óbidos e, para provar que não estavam brincando, mandam um telegrama para o comando do Exército em Manaus, dizendo que se preparem que nós vamos tomar essa cidade. Viva a Revolução! E subiram o rio. Subiram o rio, já a primeira embarcação revolucionária já com os 2 canhões, né, do forte de Óbidos. Mas no caminho eles apreendiam pescadores, caçadores, e a força optavam e dentro, improvisadamente, dentro dos navios, davam treinamento militar. Essa ação também conta aqui o cancioneiro popular, que conta o popular que você vai ter um aspecto assim de pirataria, inclusive. E aí a gente questiona, pirataria como? Porque o cara fala, simplesmente que foram fazendo uma baderna, uma algazarra, pilhando, roubando, até certo ponto não se sabe ao certo, matando. Eles sobem e o primeiro teste é Parintins. Chega em Parintins, prendem o prefeito, as autoridades locais, se fortalecem, assaltam o erário municipal, armamentos que tinham pela cidade eles andaram ali arrecadando, com o objetivo de chegar em Itacoatiara e, se ultrapassar do Itacoatiara, seguramente alcançar Manaus. Esse era o objetivo deles. No momento em que os sediciosos chegam próximo de Itacoatiara, já com uma tripulação maior em número e já mais ou menos treinada. Quantos eram? Nas 2 embarcações, cerca de 200 ao todo, 180 aproximadamente. E, de repente, já havia chegado, à manhã daquele dia, um reforço do Exército de Manaus, que chegara sorrateiramente em Itacoatiara, estava se articulando com os elementos civis da população, os voluntários da cidade, que já haviam feito trincheiras nas ruas principais. No momento em que eles assestam os canhões em direção à cidade, e a cidade estava em polvorosa, as pessoas corriam desesperadamente para os matos, choros, tristeza. Mas olha a tranquilidade do estrategista da cidade, do coronel Gonzaga Pinheiro. Convida o padre, o vigário da cidade, o português padre Joaquim Pereira, ao tempo com seus 60 anos de idade, e os 2 corajosamente pegam uma canoa e vão a bordo do navio Capitânia dos Revoltosos. O coronel Gonzaga Pinheiro sugere: por favor, vocês deem 2 horas para evacuar a cidade. A cidade está em polvorosa. Depois de 2 horas, os senhores bombardeiam a cidade, façam o que quiserem, saqueiem a cidade, mas façam esse compromisso comigo. E o padre ao lado com o texto de Nossa Senhora na mão, provavelmente com a imagem da Santa. E ele disse: tá, nós vamos dar 2 horas. São 10 horas, 10h15, meio-dia nós começamos a bombardear a cidade. Esse caminho é o caminho legalista. Eles vieram de Manaus e vão praticamente encurralar os revolucionários na Baía de Itacoatiara. Exatamente. Eles vêm dali e vão fazer essa curva aqui, vão pegar os navios dos revolucionários de surpresa ali, né? A Marinha não existia em Itacoatiara, no Amazonas, era a Capitania dos Portos. Era um simulacro de marinha. Mas o velho Bastos, ele tinha experiência militar. Ele tinha participado de treinamentos de comando de Estado-Maior. Ele desce ao Amazonas. Uma parte da força fica na Boca do Madeira, que é exatamente numa curva de frente a Itacoatiara, uma curva do rio de frente a Itacoatiara, que não permitia de onde estavam os revoltosos visualizar e vê-los, porque há uma curva sutil do rio, né? E de repente o navio maior adentra. Neste momento estava completando as 2 horas. O comandante Bastos, que não tinha os armamentos pesados de canhão que ele tinha, com medo de serem atingidos pelos canhões, e aí seria uma tragédia total, jogou o barco com toda a força a caminho do nau Capitânia Revoltoso. O navio Capitânia dos legalistas deu no centro do navio Capitânia dos Revoltosos,
partiu ao meio. E em seguida surge na curva do rio os demais navios também com força acelerada, acompanhando o trajeto do nau Capitânia dos legalistas, também atinge em meio. Parece que era desenhado, parece que era programado. O segundo navio revoltoso partiu ao meio e também vai ao fundo do rio. O saldo disso tudo é o seguinte, é que morreram cerca de 40 pessoas. Talvez na parte legalista 2 ou 3, se muito. Da parte revolucionária, 30 e tantos. Vieram para ser tratados na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, cerca de 15 a 20. E depois foram a julgamento no comando de guerra em Belém, cerca de 15 ou 16 dos sediciosos. O movimento ganhou o Brasil. Mas em meados de setembro, São Paulo enfrenta momentos críticos com sucessivas derrotas, como por exemplo, nas batalhas da região de Buri e Faxina. Isso acaba gerando as frequentes deserções. Com tamanha destruição, perdas, mortes e despreparo, fica evidente que o movimento caminhava para o seu desfecho. A propaganda de guerra sustentou que São Paulo estava vencendo a luta até o final de setembro. Os telejornais alemães da Segunda Guerra Mundial e a imprensa paulista, eles têm muitos pontos, podem ser comparados de uma forma muito próxima. No início se fala das vitórias estratégicas, no final se fala das conquistas heróicas de indivíduos contra o poder do inimigo. O soldado tal conseguiu sozinho deter 10 soldados inimigos. Sim, enquanto ele deteve 10, passaram 10 mil. Porque você olha os jornais, você está vendo vitória aqui, vitória ali e tal, e está vendo o desbordamento, quer dizer, o pessoal está retraindo, quer dizer, está fugindo de um lugar e indo para outro. Então, o jornal fala em vitória e, ao mesmo tempo, você está vendo que está havendo retração. Nós recebemos uma informação que a Revolução já estava ganha e nós íamos fazer um passeio na Avenida Rio Branco. Passeio de soldado, né? Todos seguindo uma ordem unida. E quando chegam no Lago da Sé, eu morava na Moca, saí de lá da Faculdade de Medicina e fui para casa. Quando eu estava no Lago da Sé, eu vi um zum-zum, um movimento grande de grupos comentando e falando. E eu fui saber o que era. Eles disseram que a Revolução já estava perdida. E isso foi até o fim da guerra. Então a população paulista realmente não esperava a derrota militar. Mas desde agosto, o Klinger já tinha procurado, através de emissários, o Góes Monteiro para negociar a paz. Desde agosto. Em agosto, o Klinger já tinha mandado procurar. Mas simplesmente, depois do vexame que ele deu, ter vindo sozinho no Mato Grosso, ele ajudando de ordens a esposa. O Góes Monteiro, com muita percepção, falou: esse camarada não tem autoridade moral nenhuma lá para decidir fim de guerra nenhum. Não é interlocutor adequado. Não deu a mínima bola pro Klinger. O grande herói de 32 é Herculano. Mas precisava mais de coragem para parar de lutar do que lutar. Chegou um momento em que Herculano disse: olha, nós temos que parar com a guerra. Por quê? Porque as forças inimigas já haviam rompido as linhas de defesa da divisa paulista. E a partir daí seria a destruição do parque industrial, destruição da agricultura, destruição da pecuária, saques, estupro. De uma devastação sobre a cidade de São Paulo. Sim. O estado de São Paulo sendo devastado. A expectativa era essa. E o Ibrahim Nobre, que era o tribuno da Revolução, com discursos inflamados. Primeiro irão os homens. Depois que nenhum dos homens estiverem mais, irão as mulheres, as suas esposas, as suas namoradas, as suas irmãs. E depois das mulheres, irão as crianças. Então, o próprio Herculano disse: é necessária a paz. Como o poder político não respondia adequadamente, ele falou: vou tirar a força da guerra. E tirou. Felipe, nós sabemos que em Cruzeiro foi assinado o armistício da Revolução de 1932. Sim. O que essa escola tem a ver com o armistício? Essa escola era a única escola existente em Cruzeiro em 1932. Considerando que a cidade era e é o ponto mais baixo da Serra da Mantiqueira, foi aqui onde as batalhas mais sangrentas aconteceram. Então, como o lugar onde as batalhas mais sangrentas aconteceram, foi aqui que foi assinado o armistício. Um acordo digno, um acordo que não permitiu que forças ocupantes realizassem policiamento em São Paulo, um artigo que manteve a força pública no policiamento, um
que não permitiu atos congratulatórios ou atos exaltatórios da vitória, não houve desfile de vitória. A Revolução acaba no dia 2 de outubro, mas os últimos combates só vão acabar no dia 3 de outubro, no meio do estado de São Paulo. Então, dependendo do ponto de vista social, sim, foi um cessar de hostilidades. Agora, do ponto de vista político, foi um armistício. E ali, então, o termo usado foi cessação da hostilidade. É como se tivesse passado uma borracha em cima da coisa, não aconteceu nada. O Pedro de Toledo reuniu o seu secretariado. Todos estiveram presentes. Né? Desta reunião de secretariado, o Pedro de Toledo combinou com todos os secretários e aqueles outros que estavam ali também, que tiveram participação ativa, como o Ibrahim Nobre e tudo mais, que ninguém procuraria uma embaixada estrangeira para fugir da responsabilidade, nem fugiria. Que cada um estaria anotando ali o seu endereço residencial, aonde estariam aguardando em casa para serem presos. Tá? E na reunião do secretariado, pediu para o secretário da Fazenda dizer quanto custou para os cofres do governo o movimento constitucionalista. Os principais líderes do movimento foram presos e exilados. Vargas nomeou Armando de Sales Oliveira como novo interventor do Estado. A eleição dos constituintes foi marcada para o ano seguinte. Getúlio Vargas caiu em si, logo depois de terminado o movimento, e determinou ao ministro da Justiça, né, que já preparasse elementos e eleições e tudo mais para a reconstitucionalização do país. Né? O conflito se encerra em outubro de 32, com a derrota militar paulista, que afirma ter obtido uma vitória moral, né, uma vez que em 33 se chama uma Assembleia Constituinte, em 34 se promulga uma nova Constituição, a de 34. Então, o que os paulistas fizeram logo depois que acabou a Revolução de 32, que eles perderam? Nós perdemos a guerra, mas nós ganhamos a Constituição. Que ganhar a Constituição, o quê? Uma Constituição que vingou de 34 a 37. Foi um movimento de forte inspiração popular. Houve uma conjunção de fatos. A história levou a uma conjunção de fatos. Por motivos diferentes, as massas e as elites buscavam o mesmo objetivo. Essa guerra foi uma aventura sinistra. A população ela foi de esponte própria, ela não foi manipulada. O término da guerra trouxe mudanças para a vida da população do Estado. Milhares de famílias foram afetadas pela derrota militar. Para aquele pessoal que foi para a Revolução, uma tragédia. Muitos voltaram sem braço, outros ficaram com os pés com frieira, cortaram, perderam os artelhos. Nós podemos pensar nas crianças que entraram na guerra e que morreram na guerra. Quem são estas crianças? O que nós sabemos sobre essas crianças e sobre essas famílias? Absolutamente nada. Houve o outro carregando o fuzil, chega, a namorada já estava com outro, ele mata a namorada, mata o camarada que está junto, depois ele fica desarvorado. Nós sabemos de um grande número de pessoas que entram no Juqueri, no hospital psiquiátrico do Juqueri, não é? Mas nunca ninguém fez um estudo aprofundado. As viúvas, teve mulher que perdeu o filho, perdeu o marido, ela precisa de dinheiro. E nós percebermos o impacto que vai haver sobre aquela população rural, não é? Que vai perder, então, os seus campos, né? A sua agricultura, não é? O pai de família que perde um braço, que perde uma perna e a partir dali aquela família entra em processo de desagregação. As mulheres acabaram ocupando esse espaço, como vendedoras nas lojas e tal. E quem sabe esse seja um dos grandes avanços, embora não fale feministas, porque acabada a Revolução, muitas dessas mulheres quiseram continuar trabalhando. A partir desse momento, se tornou mais comum a mulher trabalhando, ou seja, como vendedora, balconista, nessas funções. As elites paulistas, elas se aproximam de Vargas novamente. E nós vamos ter uma outra ordem de questões, eu diria que de
30 a 34, há cisões no interior das classes dominantes, há diferenças, há conflitos sobre a gestão política do país, sobre o ideário político desse país. A década de 30 para São Paulo é de uma grande discussão política, não é? E, inclusive, a Escola de Sociologia Política de São Paulo, ela é criada, não é, para responder por que São Paulo perdeu a guerra. Não é? Então, é bastante interessante nós olharmos como essas instituições, não é? A criação da Universidade de São Paulo como a comunhão dessa elite paulista, não é? Essa tentativa de rearmar uma política, não é? Que foi completamente desarmada em 32 e que, de fato, São Paulo se encontrava num certo beco sem saída, digamos assim, histórico diante de si mesmo, não é? Porque havia, sim, perdido a guerra, havia, sim, perdido o poder político, poder econômico, né? E estava perdendo aquilo que para ele era o mais valioso, que era, inclusive, o seu poder, digamos, racial. Ao longo de 15 anos, os paulistas acompanharam o fortalecimento do projeto político e econômico de Vargas, o que significava maior centralismo e participação do Estado, bem diferente do que acontecia até 1930. E foi após a Segunda Guerra Mundial e durante a década de 50, principalmente, que São Paulo retoma o protagonismo nacional. A festa do quarto centenário, ela é, digamos assim, uma marca muito importante, muito poderosa desse simbolismo de São Paulo que retoma o poder. Mas qual é o lugar que São Paulo retoma a partir da década de 50? Eu penso que é um lugar que é para dentro do Brasil, mas principalmente para fora, não é? São Paulo se internacionaliza. Nós vamos ter toda a entrada, não é, da indústria automobilística, não é, em território paulista. De fato, São Paulo retoma o poder, não é? Retoma um poder econômico, retoma um poder financeiro, não é? E onde há poder econômico, há poder financeiro e político, obviamente que da sua própria memória. Em 1954, nós temos alguns marcos, né, da comemoração do quarto centenário, como o Parque de Ibirapuera, né, o Monumento às Bandeiras e o Obelisco, né, que é o mausoléu dos combatentes de 1932. Certo. Nesse plano das grandes avenidas, ou o grande eixo do quarto centenário, vai ser justamente a região do Parque do Ibirapuera e as suas vias de acesso. Por exemplo, da região do aeroporto de Congonhas, você pega justamente qual avenida? A Avenida Washington Luiz. E você cai justamente na Avenida 23 de Maio. O parque, ele foi uma idealização do Oscar Niemeyer e ele vai traduzir justamente o quê? Um ponto de convívio para a sociedade paulistana, na modernidade, por exemplo, dos grandes parques, como Hyde Park ou o próprio Central Park de Nova York. Essa colocação do parque nesse eixo, você vai perceber, temos as grandes avenidas justamente passando no parque, como sendo um entroncamento da modernidade, sem que haja uma perda do passado. O obelisco ele vai servir como um anteparo. Para quê? Para que todo mundo lembre, um dia, em nome do Brasil, em nome de São Paulo e de todos os constitucionalistas, São Paulo se ofereceu para a luta pela democracia e pela ordem. Aqui nós estamos passando justamente sobre a Avenida 23 de Maio. E ela começa lá na Praça da Bandeira, no centro de São Paulo, no centro da cidade, né? Juntamente com a Avenida 23 de Maio, se inicia lá na Praça da Bandeira a Avenida 9 de Julho. Veja que são duas importantes avenidas que ligam o centro à região sul da cidade e estão ligadas. Também foi inaugurada a Catedral da Sé. A Catedral da Sé, ela começou a ser construída no início do século XX. É reparar essa construção do imaginário, porque a fé, nessa fé você tem a crença da construção do ideal paulistano, você vai ter a homenagem aos veteranos de 32. O complexo de praças, parques, ruas, avenidas, né? A própria mudança de nomes das ruas e de avenidas de São Paulo em homenagem à Revolução de 32 tem por objetivo justamente manter e alimentar essa memória do heroísmo paulista de 1932. Com certeza. Além da capital,
Em muitas outras cidades do interior, também existem monumentos à Guerra de 32, mantendo esta memória viva no estado. O 9 de julho tem essa questão, é uma questão meio complicada. Nós temos hoje essa memória, né, de que é feita aos paulistas, só que isso criou um certo, como eu posso dizer, uma coisa meio negativa. O que aconteceu? Com o 9 de julho, com essa memória forte, ele trouxe os conceitos todos da década de 30 para o presente. Esses conceitos, por exemplo, de epopeia bandeirante, descobrimento do Brasil, de quem é o povo paulista, foram trazidas todas da década de 30 para hoje. Então, na década de 30, a gente tinha um racismo muito acentuado naquele período. A gente tinha, da década de 30, uma divisão de classes totalmente diferentes da que a gente tem hoje. Vai sendo constituído uma ideia de São Paulo como polo superior da nação, não é? Por possuir uma raça superior, não é? Essa raça superior é uma raça de cruzamento, segundo os estudos antropológicos e históricos da época, de índios desbravadores com o português destemido, que vai originar o bandeirante, não é? E com isso todo o progresso da nação, não é? O elemento da figura do negro e da figura do escravo, não é? É a figura que vai sendo deslocada para fora da história de São Paulo, ao se dizer que eles chegaram aqui no final do século XIX, e por isso então São Paulo teria sido o grande estado progressista de toda a nação. Os censos que existiam em São Paulo naquele período, os negros, indígenas e miscigenados não entravam no censo porque eles não tinham empregos fixos. E a gente tinha acabado de sair da abolição e não tinha como, naquele momento, a gente ainda ter conceitos de que igualdade, já que foi plantado durante séculos e mais séculos que existia essa diferença. As teses da Faculdade de Medicina, na década de 30, indicam de forma bastante clara: o negro é inferior, não é? Ele não deve invadir São Paulo, não é? Os nordestinos, aparece o termo cabeças chatas, não é? E toda essa gente deveria ser colocada à parte. Se a gente for pegar a epopeia paulista, essa epopeia paulista é segregadora. E na década de 30 isso era normal. Então a Polícia Militar do Estado de São Paulo chamou para si uma questão da memória paulista. Hoje, quando de repente surgem 4 ou 5 estudantes com uma faixa escrito Revolução de 32, Democracia, uma interrogação. Essa faixa durou, se eu não me engano, 1 ou 2 minutos. Foi o tempo de eu tirar uma foto. Desceram policiais militares lá do palanque, porque o governador estava na época no palanque, e rasgaram a faixa e falaram: vão embora. A questão da memória, não é, para a história, é que a memória ela sempre estará em movimento. Não é? Ela estará em movimento a partir de um presente, não é? E a partir daqueles que a detêm, não é? Porque a memória ela também é um elemento de poder. Pudemos perceber que esse foi um dos maiores conflitos da história do Brasil e, ao mesmo tempo, um movimento social de grande proporção, porque trazia lado a lado o setor dirigente e a ordem popular. Claro que cada um defendendo os seus próprios interesses. Uns a retomada de um passado de glórias e o outro o reconhecimento e a própria democracia. Por outro lado, pudemos entender que a Revolução de 1932 não foi apenas um movimento paulista. Ocorreram ações em diferentes partes do país. Enfim, 32 encerra uma era na política brasileira. Mas o ideal de um sistema político mais justo e democrático ainda estava distante. Afinal, tivemos 2 regimes ditatoriais e a democracia atual nos leva à seguinte questão: o quanto avançamos desde 1932 e o quanto ainda não avançamos?